estamos entusiasmados pelas mensagens que os representantes do Estado estão nos passando. Parece que a obra vai sair. Estamos na fase agora de emitir o edital de licitação da obra e esperamos que realmente se concretize. Haja vista que essa foi uma luta já de praticamente de 2008 até hoje, e começou com um movimento para estadualizar. Depois de estadualizado, começamos com um movimento para atingir a meta, que era a pavimentação. Está a caminho, diria que de uma nota de 0 a 10, já estamos praticamente numa nota 8, quer dizer, falta muito pouco de ser concretizado. E pelas informações que temos, o governador está encampando a ideia, o secretário Tiago Vieira também. Então, mantemos o entusiasmo. E é muito importante para o desenvolvimento da região. Construir estradas é conquistar o desenvolvimento regional, é o que estamos esperando. Mesmo antes de participar do executivo do município, eu participei com a comissão organizadora em várias reuniões em Xanxerê que se pleiteava e sempre era colocado como uma das prioridades para o oeste catarinense. E hoje, depois de outras passagens, enquanto administrador, tivemos na Secretaria de Infraestrutura, acompanhado deste nobre cidadão, deputado Marcos Vieira, empenhado desde a primeira etapa, e hoje colhemos o fruto de uma parte desse trabalho, que é o início da concretização dessa obra, tão importante para o município. Mas eu tenho de certeza que das duas últimas visitas que fizemos acompanhado do deputado com o atual secretário de Infraestrutura, o Tiago Vieira, eu sentia a firmeza de que o asfalto realmente viria para Abelardo Luz. Dizer que quando fui prefeito a primeira vez, o Marcos Vieira veio aqui com o Luiz Henrique garantindo que ia sair essa obra. Eu até naquela época duvidava, porque tinha outras obras que eram anos e anos e não saía, né? Mas assim queremos agradecer de coração o governador do estado que teve essas condições de licitar essa grande obra que precisa para Abelardo Luz. E dizer assim ao Marcos Vieira que a recebemos com grande satisfação esse empenho que ele fez para que essa obra saísse, que é uma esperança de muita gente, e tenho certeza que vai trazer muita economia para o nosso município de Abelardo Luz e para o município vizinho. Dizer que é uma alegria muito grande retornar à querida cidade de Abelardo Luz, para dar a toda a população e região esse comunicado extremamente importante, histórico, né? O lançamento do edital para a pavimentação da SC 350, que liga Abelardo Luz, passando pelos municípios de Ouro Verde, de Faxinal dos Guedes, de Vargião, chegando até Passos Maia. Serão mais de 40 quilômetros a serem pavimentados. E a Secretaria de Estado da Infraestrutura, o seu intermédio, que é o secretário Tiago Vieira, né, atendeu o apelo nosso, atendeu o apelo da comunidade, atendeu o apelo das lideranças, juntamente com a concordância do governador Carlos Moisés da Silva. E finalmente chegou o grande dia. Dia 18 de março, foi publicado no Diário Oficial o edital de licitação para a contratação de uma empresa em 2 lotes. Um lote iniciando em Passos Maia e outro iniciando em Abelardo Luz, para finalmente termos esse processo de pavimentação iniciado. Lá se vão 12 anos, desde o dia 29 de janeiro de 2009, quando aqui estive, convidado que fui para participar daquela grande audiência pública na comunidade de Araçá, para tratarmos, naquela época, da estadualização da antiga BL-040 para a SC 350. E de lá para cá, tenho trabalhado muito, juntamente com todos, no sentido de, primeiro, alocar recursos para a manutenção da rodovia, que então virou estadual. Segundo, fazer o projeto de engenharia, o que foi feito a um custo de cerca de 4,5 milhões de reais. Fazer o licenciamento ambiental e agora, finalmente, ter a concordância do governador do estado, Carlos Moisés, e de seu secretário, Tiago Vieira, lançado esse edital. Quero aqui agradecer a participação do Maurici Cavalheiro, que é o coordenador do grupo, do Chapinoto, do Nelson, do Cleomar, enfim, o Nelson Martini, Cleomar, todos que ajudaram nessa empreitada. Inclusive o Cafacini também, que na época exerceu a prefeitura, né, fez um trabalho muito forte, pedindo que fosse feito esse edital para começarmos a pavimentação. Estou muito contente, estou muito alegre de estar aqui na querida cidade de Abelardo Luz.